Então vamos lá, dúvida na tela. A pergunta de hoje é a seguinte. Na descrição de Gênesis 2, observei que o homem e a mulher não foram criados no mesmo dia, como muitos afirmam. Ali dá a entender que foram em dias diferentes. Como podemos entender esse texto, já que em Gênesis 1 diz que foram criados no mesmo dia? E quero acrescentar a essa pergunta aqui, que muitos dizem que Gênesis 1 é uma criação de um tipo de pessoa e Gênesis 2, aí sim, Adão e Eva. Nós vamos responder essa pergunta em detalhes hoje. E você, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários. Eu sempre escolho toda semana dúvidas aqui dos comentários e elas viram vídeo aqui no canal, sempre às 15 horas de segunda a sexta. Então, para participar desse conhecimento gratuito aqui no YouTube, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade, já estamos chegando a 500 mil pessoas juntos aqui estudando a palavra de Deus, é coisa linda que o Senhor tem feito. Se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu ajudo pessoas a conhecer mais da palavra de Deus com profundidade. E eu vou te ajudar hoje a entender esse assunto. Então, vamos à minha lousa de explicações aprender desse tema. Mas claro, se você gostar do vídeo, não saia sem deixar o seu like, o seu joinha, abençoa muito o nosso trabalho. Vamos lá então começar a entender esse tema. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o texto mais conhecido a respeito da criação de homem e mulher. Gênesis 1, versículo 27, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Diz o texto, homem e mulher os criou. O que deixa bastante claro que Deus é o criador dos dois. Mas olha só, quando fazemos conclusões sobre um texto bíblico, nós devemos ter o cuidado de analisar todo o contexto. E eu relembro com você que contexto é o que vem antes e o que vem depois de um determinado versículo que nós analisamos. Nós temos que fazer isso para que a interpretação não fique equivocada. Como, por exemplo, essas pessoas que estão interpretando por aí que nós temos duas criações na Bíblia e hoje eu vou falar sobre isso. Se você observar, a Bíblia é bastante clara quando mostra quando foi, preste bem atenção nessa parte, quando foi a criação do homem e mulher. Olha que interessante. Primeiro, nós temos a informação resumida que nós lemos no início aqui do nosso estudo, texto de Gênesis 1, 27, que diz ali que Deus fez os dois, homem e mulher, os criou à sua imagem e semelhança. Depois de mostrar essa criação, o texto de Gênesis explica quando que aconteceu essa criação, juntamente com diversas outras coisas que aconteceram nesse dia. Está ali no texto de Gênesis 1, verso de número 31, que nos diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera. Então nós temos aqui, nesse dia, um acúmulo já de criações que Deus vem fazendo, desenvolvendo desde o primeiro dia. E diz o texto que eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então nós temos aqui, obviamente e claramente, o dia em que homem e mulher foram criados. Foi no sexto dia da criação. A confusão de muitos está em Gênesis 2, pois ali alguns pensam que homem e mulher teriam sido criados então em dias separados devido às narrativas que nós temos ali. Mas será que isso é uma realidade? Eu vou mostrar tudo para você, aquele recadinho para você, fica até o final, porque olha, a construção desse conhecimento está muito interessante e vai te ajudar a entender muitas coisas legais ali no texto bíblico, ok? Vamos começar entendendo essa questão que as pessoas falam de duas criações, uma em Gênesis 1 e outra em Gênesis 2. Será que isso é uma realidade? Um recadinho rápido para você, apenas 20 segundos. Você quer estudar a Bíblia inteirinha de Gênesis Apocalipse com a minha ajuda em videoaulas? E pode ser até aí do seu celular ou do seu tablet ou computador? Nós lançamos o curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, ele está com vagas abertas. Se você quer mais informações, acesse o primeiro comentário fixado. Basta você acessar aqui o primeiro comentário, clique em cima dele, vai abrir a área de comentários, então você acessa o link que tem todas as informações. Olha, esse projeto está lindíssimo, é um projeto de ajuda missionária que nós montamos e ao mesmo tempo que nós ajudamos missões, nós vamos estudar a Bíblia juntos, é bênção. Então, dá uma passadinha lá depois que terminar o estudo. Olha só, muita gente erra terrivelmente
quando vai estudar Gênesis 2, pois acha que nós temos ali uma segunda criação. Ou seja, essas pessoas pensam que ali em Gênesis 1 nós não temos a criação de Adão e Eva, mas de outros seres humanos, e aí sim, lá no capítulo 2 nós temos a criação de Adão e Eva. Ou seja, Deus teria criado outros seres humanos antes de Adão e Eva. O mais curioso, quando a gente analisa esse tipo de pensamento errado, já vou deixar claro aqui, é que em nenhum lugar da Bíblia são citadas essas outras pessoas que eles dizem que foram criadas primeiro lá em Gênesis 1. Bem estranho, né? E, claro, obviamente não são citadas porque elas não existiram. Só existe uma criação na Bíblia que é citada em Gênesis 1 e Gênesis 2, conforme eu vou explicar. Em Gênesis 2, nós temos um detalhamento do resumo da criação que é feito em Gênesis 1, que tem o objetivo de detalhar, lá em Gênesis 1, todos os dias da criação, a semana fechada, até chegar no comecinho do capítulo 2, onde temos ali o dia 7º, o dia de descanso. E depois, em Gênesis 2, nós temos um especial detalhamento da criação da parte principal, que é homem e mulher. Então observe como que o capítulo 2, ele explica isso pra gente. Gênesis 2, versículo 4 diz, olha, essa é a Gênese, essa é a história de como aconteceu, isso aqui é um resumo de como que foi feito os céus e a terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. E aí ele começa então a explicar as partes principais nesse capítulo 2. Agora vamos então entrar na questão de Adão e Eva. Eles foram criados ali, segundo o capítulo 2 de Gênesis, em dias diferentes? Vejamos juntos. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que nós temos aqui é o detalhamento, então, da criação do corpo humano que vem ali do pó da terra, e juntamente Deus dando o fôlego da vida, que é a parte imaterial, que fica juntamente, né? É um ser só composto, então, dessas duas realidades. Nesse texto nós temos o detalhamento, então, do que aconteceu no 6º dia da criação. O homem foi feito desse pó da terra, mas observe que ainda não existia quem? A mulher. Nós temos ali um foco total na criação do homem, de Adão, conforme foi feito lá no 6º dia da criação. O texto continua mostrando para a gente que Deus pegou esse homem criado e o colocou em sua casa. Sim, o Senhor fez uma casa que era um jardim que colocou ali na região chamada de Éden. Observe como o texto nos ensina isso em Gênesis 2, verso de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E aqui, né, claro, para aqueles que acham que o trabalho é uma maldição que veio por causa do pecado, não. Observe que o homem, já no primeiro dia que ele é criado, o Senhor já o orienta a fazer ali o cultivo, a guardar, a fazer um trabalho ali no jardim. O homem não foi criado sem propósito, para ficar dormindo o dia inteiro. Havia propósito de Deus e o trabalho, toda a construção, inclusive, do próprio corpo humano, nas suas partes, ele é realizado para o movimento, para o trabalho, para alguma missão. E isso nós já temos bem antes da entrada do pecado, ok? Aqui nós ainda estamos no 6º dia da criação, então acompanhe comigo todo esse raciocínio para você entender. Logo, então, o homem viveu alguns momentos sozinhos nesse 6º dia ali no jardim. Mas nós não sabemos o tempo exato em horas. Quanto tempo que Adão ficou sozinho nesse 6º dia ali no jardim onde Deus o colocou? Não sabemos isso ao certo, mas foi o tempo suficiente para a realização de algumas tarefas que nós veremos na sequência. Olha que interessante. Nós observamos então que agora vem o quê? A ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já que o homem, ele teria então fome, então ele iria buscar o alimento. Então Deus passa a orientá-lo aqui, né? Primeiro orientou a respeito do cultivo, da guarda do jardim, do trabalho que deveria realizar, e agora o Senhor o orienta dizendo o seguinte, mas olha que interessante, essa ordem ela vem somente para Adão. Não sei se você já percebeu isso na sua leitura.
Eva não recebeu a ordem de não comer da árvore diretamente de Deus. Possivelmente ela recebeu depois do próprio esposo. Olha que interessante, Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, então nós temos aqui agora o que não é para fazer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus dá essa ordem somente para Adão inicialmente. Mas, presbítero, como que você afirma que Eva então ficou sabendo disso daqui? A gente sabe que Eva ficou sabendo por todas as informações que ela deu lá no diálogo com a serpente. Então ela tinha tudo na ponta da língua. Ela sabia muito bem a ordem. Então, ou o Senhor falou com Eva e não está registrado, ou Adão, como porta-voz da família, o líder do lar, recebeu a ordem de Deus e depois a comunicou à sua esposa, o que faz muito sentido. Ainda nesse mesmo dia sexto da criação, Deus dá uma tarefa para o homem cumprir e a gente vai observar na narrativa que o próprio Senhor ajuda o homem a cumprir essa tarefa. Qual foi ela? A tarefa era dar nome para os animais. E aqui ainda nós não tínhamos a mulher, ela não havia sido criada. Isso está em Gênesis 2, versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, lembrando que o próprio Senhor então trazia esses animais, fez com que acontecesse isso de uma forma que o homem conseguisse. Então deu nome às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, então aqui observe que nós já temos um porém lançado no texto. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então veja, aqui no contexto de dar nome aos animais, obviamente o autor está querendo mostrar que Adão observava que os animais eles eram ali em casais. Ele tinha ali o macho e tinha a fêmea. Existia algo interessante ali numa parceria entre os animais para que eles se reproduzissem. E é exatamente agora que nós temos o cenário que a Bíblia nos expõe para a criação da mulher. Ainda quando? No sexto dia. Sim, estamos no sexto dia. Deus fez tudo isso aqui nesse dia. Logo, nós observamos que Deus fez Adão e Eva no mesmo dia, mas não no mesmo momento. Então essa é uma conclusão que nós já conseguimos tirar aqui de uma forma clara no texto. Adão foi criado primeiro, teve uma série de atividades nesse dia sexto da criação. Só depois Deus fez Eva a sua auxiliadora. Observe então como diz o texto de Gênesis 2, versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem. Então vamos lembrar que Deus primeiro fez cair pesado sono sobre o homem. Abriu então ali do seu lado, tirou uma costela, transformou-a numa mulher e depois ele traz essa mulher ao homem. Tudo isso aconteceu dentro do sexto dia da criação. Será que aconteceu mais no final do dia a criação da mulher? Pode ser, é possível, diante de todas essas atividades que o homem teve que fazer na orientação de Deus, é possível que ao final do dia, depois de um cansativo dia, realizando várias tarefas, o homem teve então essa bênção que Deus fez para o abençoar. Dessa forma, fica bastante claro então que o homem e a mulher foram sim criados no mesmo dia dentro da narrativa bíblica, porém, existe uma pequena diferença de tempo entre a criação do homem e a criação da mulher. E para aqueles que são bem detalhistas, e eu sei que tem muitos seguidores aqui que gostam daquele detalhe mesmo, mas não tem como saber esse tempo de forma totalmente exata. O que sabemos é que foi no mesmo dia e que de fato o homem foi criado para o trabalho, fez bastante coisa nesse primeiro dia da criação e como que um presente de Deus ao final desse dia, ele fez a sua auxiliadora idônea, ou seja, Eva. E agora eu quero apresentar para você mais uma dúvida sobre Adão e Eva que eu recebo muito aqui. Eu fiz um vídeo para explicar. Será que Adão e Eva já tiveram intimidade nesse dia? Intimidade sexual? Logo ali depois do pecado? Eu explico tudo, ou tiveram, melhor dizendo, só depois do pecado, ou antes do pecado já tiveram. Eu explico tudo nesse vídeo e lembro a você
Dá uma passadinha aqui nos comentários, primeiro comentário fixado, e veja a nossa proposta e entre comigo no curso Conheça sobre Bíblia de Capa a Capa para a gente crescer juntos no conhecimento do Senhor. Até o próximo, fica com Jesus.